Eu acho que antes de tudo, né, você definiu bem, é uma medida super recente. A gente até teve uma reunião de caixa lá na HMC hoje de manhã para discutir um pouco o tema. E a gente brincou, né? Pegou meio que todo mundo meio que de surpresa. Teve gente que estava offline no momento que a notícia saiu depois das 5 da tarde. Então, foi meio que uma sinalização meio que de última hora, a chamada canetada ali do governo. Difícil de analisar, até porque eu acho que houve o anúncio e depois da reação do mercado houve inclusive um recuo do governo, houve anúncios extraoficiais, então a gente ainda está meio que no clima de stand-by, on-hold, para meio que avaliar quais são os impactos dessa medida. Óbvio que quando a gente fala de IOF e quando a gente está falando de investimento no exterior, essas questões são bastante relevantes para o investidor. Eu acho que primeiras impressões do que tinha sido anunciado ontem era uma medida que certamente ia prejudicar o acesso do brasileiro ao investimento no exterior, independente da modalidade ou canal de acesso. E o que a gente tem de sinalização do governo, né, e acho que é o que de fato vai se tornar realidade, o que de fato vai ser implementado vai ser bem diferente do que foi anunciado ontem. Uhum. Ou seja, eu acho que a conclusão no final do dia, e a gente vai ter mais cor disso hoje ao longo do dia e talvez nas próximas semanas, é que a medida não vai impactar tanto assim o investidor. Talvez impacte mais aquele brasileiro, aquele cidadão que usa remessa internacional, eventualmente mora nos Estados Unidos e manda dinheiro para o Brasil ou vice-versa. Uhum. Agora, para o investidor, acho que a medida deve ter impacto bastante limitado. Tá? Tanto para quem investe por meio de veículos locais que acessem estratégias internacionais, ou para aquele investidor que manda o dinheiro direto lá para fora, para plataformas internacionais, para poder acessar ativos internacionais diretamente. Eu acho que a única coisa assim, que talvez seja... essa é com certeza, né? Tem muita incerteza nessa história, muitos pontos de interrogação. Uhum. Eu acho que a única coisa que é fato é que isso é mais uma evidência da questão de risco Brasil e nível de incerteza e volatilidade associado à tomada de decisão política que a gente vive aqui no Brasil. Uhum. Então, talvez, acho que inclusive dialogue bastante com o tema aqui da conversa de hoje, que no final do dia vai ser muito concentrado em investimento no exterior. Legal. Eu não sei, assim, eu tive a percepção que a galera... o pessoal do governo tá ali nessa ânsia de arrecadação ou tentar resolver um pouco o problema fiscal. E nessa, você começa a fazer conta, né? Vou contingenciar os gastos daqui. Onde que eu consigo arrecadar? Eu consigo arrecadar do IOF, estimativa de arrecadação, X bilhões, é isso aqui. Vambora. Tipo assim, parece que os caras decidem no dia e soltam. Não consultam o Banco Central, não consultam uma parte do mercado para entender qual que é o impacto, se vai melhorar, se vai piorar. Simplesmente anunciam, né? E aí, uma vez feito isso, parece que o estrago, pelo menos a princípio aqui, quando a gente está gravando, ele não é 100% anulado, né? Então o governo ele fala, não vai ter o IOF. O impacto ele não é 100% anulado, porque acho que como você colocou, você volta ou traz a lembrança que a gente está no Brasil, meu amigo. E, cara, as decisões políticas parecem não ser muito bem pensadas, né? Então é uma doideira onde a gente está vivendo. Eu sempre falo, a galera, acho que você tem que ter uma parte do seu dinheiro lá fora, ele ajuda a reduzir a volatilidade. O pessoal fala, mas Gui, quando que tem crise? Eu falo, meu amigo, no Brasil, se você voltar ao calendário todos os anos, você vai ter uma mini crise. Ou uma mini crise econômica, uma mini crise política, ou uma grande crise, mas você sempre tem. Como dizia, se não me engano, foi o pai do Roberto Campos que falou isso, né? No Brasil, até o passado é incerto, né? Então, o nível de incerteza aqui é inerente a qualquer coisa que você faça, né? Seja investidor, empresário, então, levar isso em consideração na hora de montar o portfólio. O cancelamento eventual cancelamento da medida, ele não zera o estrago já feito, porque a ideia da medida permanece. Se você já teve a ideia uma vez, né, nada lhe impede de voltar com essa ideia mais adiante. Então, um pedaço do estrago fica ali justamente como um seguro, porque essa ideia pode voltar à tona a qualquer momento. Não, e o cara que não mandou, o cara falou assim, putz, tava em dúvida entre mandar ou não. E caramba, os caras estão pensando em colocar IOF. Se colocar, é agora que eu tenho que mandar, velho. Boa. É hoje. Pressiona o câmbio, né? Mas enfim, agora acho que é legal a gente... Trouxemos um panorama da história do IOF, muito cedo pra gente dizer qualquer coisa de impacto, mas acho que a mensagem que fica é isso, né? Cara, é importante você ter uma parte da sua grana lá fora, independente se vai rolar, se não vai rolar. Isso é mais uma sinalização muito forte que o Brasil é bagunçado, cara. E tu precisa ter uma grana lá fora. Tem gente que fala o seguinte, mas tem muita volatilidade, a Bolsa Americana, eu não sou uma pessoa que eu gosto muito de volatilidade. E eu sempre falo, para de olhar, né, a sua carteira de investimentos
É pedaço por pedaço. Você tem que olhar o seu portfólio como um todo. E quando você coloca uma alocação internacional dentro do seu portfólio, a volatilidade do seu patrimônio investido como um todo cai. Não aumenta. Por quê, Gui? Porque eles são descorrelacionados, eles são inversamente correlacionados, né? Ou seja, quando um se valoriza, o outro tende a se desvalorizar e o inverso também é verdadeiro. Então, para de olhar especificamente a volatilidade de cada partezinha da tua carteira e olha do portfólio como um todo. Ter investimento internacional, no final das contas, vai reduzir o risco da sua carteira. Beleza?